Bem-vindo aí na quarta aula, aqui no quarto papo, encontro aqui nesse módulo especial de casos de vidas passadas, experiências que a gente teve em consultório. E agora vamos falar sobre um tema que o Fábio vai trazer aqui na quarta aula. Qual é o assunto, Fábio? É suicídio. Suicídio, tá? Então vamos tentar trazer casos concretos, né? Então, o suicídio é um dos eventos mais dramáticos que o ser humano pode passar, indica um desespero, uma desistência da vida, né? E quando a gente estuda a parte espiritual, a gente vê que a pessoa se encontra, né, pior do que ela estava. Além de não resolver o que tinha que resolver aqui, ela agrava o seu estado, fica em petição de miséria mesmo, que acontece nas obras, né? Então eu queria que o Márcio contasse alguém que ele atendeu, como que ele sofreu essa experiência e o que isso influencia em vidas futuras. Muito bem. É comum. Suicídio é muito comum. Quase todas as pessoas já se suicidaram. Se suicidar em vidas passadas era muito comum. Porque nós não tínhamos tantas oportunidades. A gente entrava no mato sem cachorro direto. Agora dá para mudar de país, dá para bloquear no WhatsApp, dá para... Antigamente você nascia assim, do lado da pessoa que você ia casar, e aquela repressão, aquela falta de oportunidade, aquela ignorância, né? Então a ignorância é muito grande, né? Então medo. Você não sabia o que acontecia a 100 quilômetros. Muitas pessoas nasciam e morriam ali não mais do que 100 quilômetros, ali de onde elas nasciam. Então a visão de mundo era muito restrita, né? Então hoje nós estamos numa vida de mais possibilidades. Então tem perfil suicida, aquela pessoa que não se aceita. Porque para o suicida ele é o problema, né? Ele é o problema. E no mundo muito exigente ao qual estamos vivendo, você tem que ser bem sucedido. Ah, você não tem uma casa ainda? Ah, você não tem um carro? Você não tem um diploma? Nossa, você não casou ainda? Vocês não vão ter filhos? Então essa exigência da sociedade começa a colocar o cabra na parede, tá entendendo? E se o cabra começar a desenvolver uma autoculpa ali, e ele começar a achar que ele realmente é um problema, porque ele é diferente da sociedade, daquilo que a sociedade quer, né? Ele não é bem sucedido, né? Tá com o nome sujo, caramba. O cabra começa a entrar num processo de autojulgamento, e isso é perigosíssimo. Isso dá espaço na sua dinâmica psíquica para aflorar partes que se suicidaram. Ou porque não estava com o namorado que queria. Parte de afetiva é responsável por 50% a 60%. Honra. Gente que ficou para trás, morreu pai, morreu mãe, aí não quis ficar sozinha, se matou, né? Não quis encarar. Casamento, que nem eu falei, parte afetiva, assim, mulher para sair de casamento, ela se matava. Porque o homem era galinha, mas a mulher não podia ser galinha. Se matava, tá? Por estar presa naquele condicionamento. Então, tenho vários casos de personalidades que se suicidaram e casos que eu poderia trazer aqui que estavam influenciando na vida da pessoa. A pessoa, tudo aquilo que ela começava, não ia para frente. Ela desistia. Começava uma faculdade, desistia. Começava numa religião, desistia. Começou a terapia, já queria desistir. 2, 3 consultas, já queria desistir. Tudo que ela começar, curso de não sei o que, começar a fazer 2 meses, desistia. Não acabava em nada. Não conseguia dar continuidade em nada.
E aí quando a gente foi acessar, a gente pegou uma série de personalidades suicidas, de vidas passadas em que ela se suicidou. Então o casamento começava a dar errado, ia lá e se suicidava. Teve vida que ela nasceu, mas nasceu com defeito, a mãe matou. Mas teve um rompimento. Várias situações que ela honra. Teve vida que o índio virou cristão, achou que aquelas coisas que eles faziam eram tão erradas que se suicidou. Então teve várias vidas suicidas que refletiam para essa atual existência dela. Ela não conseguia terminar nada. Nada daquilo que ela começava ela conseguia terminar. Ela sempre achava que a finalização era uma saída. Amizades. Começava uma amizade, aí a amizade, do nada, ela cortava a amizade. Porque alguém criticou ela. Então ela encontrava no rompimento uma proteção. Então o que a gente trabalhou? Harmonizou essa série de vidas passadas que se mataram. Mostramos para ela que um dos objetivos nessa encarnação é dar continuidade nas coisas. Então se ela entrar num curso, por mais que na metade do curso ela queira desistir, para ela é crucial ela chegar até o final. Ainda que seja lutando contra essa força que quer parar. E que começa a mostrar os pontos negativos do curso. Porque daí ela vai corrigindo isso na dinâmica dela. Ela vai corrigindo. E ela passa a dar uma certa consistência para a dinâmica psíquica dela. E a dinâmica psíquica ela é influenciada justamente por essas memórias, por essas gravações de rompimentos. Né? Então essa apareceu nesse sentido. A outra estava num casamento... Está num casamento e descobriu uma traição nesse atual casamento, por parte do marido. E aí que ela acordou uma memória que ela foi uma vida onde ela também descobriu uma traição e depois dessa traição ela se matou. Só que ela foi tão cruel que ela deu publicidade antes de se matar, porque ela fez uma carta e mandou essa carta para algumas pessoas dizendo por que ela estava se matando. E ela culpou o marido. Então, ela se matou, o viúvo, né, que é o que tinha traído ela, ficou com aquela culpa, no sentido, ela se matou porque ela descobriu que eu tinha. E era o mesmo marido dessa atual encarnação. Então meio que ela usou... Aí eu falo, quem que é pior? O marido que traiu ou uma pessoa que é capaz de se suicidar por conta de uma traição? Quem que tem menos amor próprio aí? A ponto dela tirar uma vida por conta disso. Então uma rigidez. E numa outra vida passada ela já se matou, cujo objetivo principal, Fábio, era por culpa. Deixar o marido com a culpa. Nessa atual encarnação, quando ela descobriu desse suicídio, ela desenvolveu uma doença. Em 4 meses ela estava respirando através de aparelho. 4 meses ela respirando através do aparelho. Você acredita? Do nada, assim. E aí, o que ela fez? Ela ficou... o marido, Fábio, teve que ficar cuidando dela. E todo dia, o marido ia, por exemplo, dar água, ela ficava falando, eu estou nessa cama por sua culpa. Aí nós trabalhamos uma parte de culpa, Fábio, que quem pediu ajuda para mim foi o marido. Nós trabalhamos uma parte de culpa, ela tinha tudo para curar, viu? Da doença sem nome que ela tinha. Tinha tudo para sarar, tudo para cuidar, mas não queria ficar em cima da cama para que todo mundo visse que ela estava em cima de uma cama por culpa do marido que tinha traído. Ela já estava usando aquilo como uma ferramenta de manipulação.
Nós captamos as partes de culpa dela e ela teve uma melhora significativa, mas ela estava resistindo em querer ficar em cima de uma cama. Bom, o que mais que eu posso falar da linha de suicídio? Outros casos. Seria legal depois eu relatar com calma, né? Porque são muitos casos, muitos casos. Às vezes só vem assim à medida que vocês perguntam mesmo, fala e a gente lembra dos principais. Sim. Sim. Questões financeiras. Teve uma pessoa que ela estava passando por um problema financeiro atual, uma dívida muito grande, uma dívida de mais de 10 milhões de reais para a Receita Federal. Então os bens que ela tem não ia dar para pagar tudo. Então a pessoa era rica, tal, tinha uma condição melhor, agora já está numa situação dessa devendo para a Receita Federal. E aí ela acordou uma memória onde ele tinha uma empresa, parecia, se eu não me engano, era tipo uma tecelagem, alguma coisa assim, e tinha herdado do pai. O avô fundou a empresa, isso na vida passada. Ó. Nessa atual encarnação, o cara estava devendo, em consultório disse para mim que estava querendo se matar. Aí quando eu fui acessar, porque ele faliu, sabe? Ele foi bem sucedido. Uma coisa é nascer pobre que nem eu e morrer pobre. Outra coisa é você ficar rico e depois ficar pobre. Não é fácil não, cara. Aí veio me procurar. Aí, quando a gente acessou, essa vida específica que a gente acessou, o avô fundou a empresa lá. A empresa cresceu. O pai assumiu a empresa do avô. A empresa cresceu mais ainda. E aí ele assumiu a empresa do pai. O pai faleceu e ele ficou lá como presidente da empresa, como administrador da empresa. Aí a empresa começou a falir, cara. Isso na vida passada. Já era ruim de negócio lá naquela... Fazia... Tem que rir da desgraça, né, gente? Risada cura esse nervosismo interno que a gente fica. Aí, aí, Fábio, nossa, mas gerou uma culpa, rapaz. Tá, a culpa é o maior inimigo que a nossa mente pode ter. Gerou uma culpa que ele não teve saída, porque assim, as irmãs, a mulher, a sobrinhada, os parentes, todo mundo pressionava ele, jogava na cara dele, que ele tinha falido a empresa, e ele e tal, e ele foi tipo uma crise que teve, não era uma coisa que era só culpa dele, sabe, mas ele, e aí ele se matou, enforcado. Sim, o cliente apresentava muito problema na garganta. A gente tirou a corda, tirou toda aquela gravação, toda aquela culpa. E aí ficou só uma culpa natural do mau administrador que é o cliente hoje, né? Que a gente trabalha aqui as frequências extraordinárias, gente. Porque se já é difícil você enfrentar seu medo, imagina com medo paralelo, né? Que mais de caso aqui que eu poderia falar de suicídio? Afetiva, já falamos, né? Parte financeira, já falamos. Claro que você citou de solidão, pessoa que não quer ficar sozinha. Teve de alma gêmea também, a irmã casou. O seguinte, ó. Tinha duas irmãs. Uma era 2 anos mais velha que a outra. A mais nova queria casar com o pretendente da irmã mais velha. E chegou a falar com a irmã mais velha que gostava, tal, mas a irmã mais velha não quis saber não, eu vou casar com esse e pronto, acabou. Era um bom partido, um rapazinho rico, numa família boa, tal, tá tudo para ser feliz, né? Pois a encardida da irmã deixou para se matar no dia do casamento. Foi todo mundo para a igreja casar na igreja matriz lá da cidade. Foi.
casou e a festa ia ser na casa. Quando chegaram na casa, tava lá o presuntão pendurado. Acabou com a festa, né? Não precisa falar, né? Como casamento. Você tem ideia de marvadeza que é? Agora tá difícil para ela, porque essa pessoa, ela não para em emprego, ela não para em... A atual agora, né? Ela não... É, a moça, a minha cliente, é a suicida. Ela não para em emprego, ela não para em lugar nenhum, ninguém quer ela, a energia dela assim de destruição total. Ela inclusive relata, ela entrou para trabalhar numa sorveteria, a sorveteria faliu. Ela entrou para ela entrou para trabalhar, não sei em que empresa, a empresa foi embora da cidade. Já no navio afunda não. Olha, é uma energia de destruição, de destruição, sabe? De acabar. Como que resolveu isso? E aí nós captamos também essas partes dela e tal. É uma pessoa muito bem-humorada, sabe? Ela toca a vida de uma forma bem-humorada. Mas aí nós fomos harmonizando essas partes, agora fixou no emprego como cuidadora lá de criança, sabe? Na escolinha, babá de criança, é uma pessoa bem pobre, sabe? Mas ela agora deu uma fixada. Mas ela achava desculpa para sair de tudo quanto era emprego, né? Justamente porque romper para ela era sempre uma saída. Né? Desistir para ela era sempre uma saída, né? Energia de destruição também muito presente na vida dela. Que mais caso que eu podia falar? Você falou, você citou. Não, de suicídio mesmo, né? Afetivo tem de monte, né? Que pulava do afogada. Ah, sim. Cliente chegou, tinha fobia de água. É fobia de água que fala, né? Fobia de água. E aí quando a gente vai ver, tava lá a parte que pulou no lago lá, se afogou por conta de problema afetivo, né? Homem é uma raça, né? É um problema. O que aparece muito nas obras é que muitos suicidas reencarnam deficientes. Você chegou a pegar alguém que tem uma deficiência por causa de suicídio no passado? Chegou a acontecer? Todo mundo teve um suicídio no passado. Quase todo mundo teve. Mas nem todo mundo tem a certa deficiência. Todo mundo pode acordar uma deficiência. Só que eu não creio muito no sentido de que as pessoas vão nascer tetraplégicas, débeis mentais, por uma coisa que fizeram no passado, não. Eu trato o karma no seguinte sentido. Primeiro que 99% das coisas não são karma. São coisas que a gente acorda por culpa, por medo, e que a gente pode ressignificar. Eu vejo em débeis mentais, essas coisas, espíritos extremamente elevadíssimos ali, em funções kármicas próprias. Então essa coisa de você nascer limitado, porque você fez maldade em vidas passadas só teve maldade, filha. Muito poucas pessoas não têm históricos negativos. Então, como todo mundo tem, basta ver minhas malvadezas. Já justifica. Tudo bem que eu tive paralisia infantil, teve uns outros problemas e tal. Mas tive experiências desastrosas, então fica difícil dizer. Eu não sou tetraplégico. Agora, se determinada vida a pessoa encarna com uma certa deficiência, eu tenho a convicção de que ela escolheu vir com aquela deficiência por alguma razão. Por ser mais rápido o processo. É mais difícil transcender as nossas dificuldades quando a gente está cheio de oportunidades. As pessoas confundem. Então, por exemplo, você nasce num berço de ouro. Puta, é tão difícil, cara. Você falar o que você vai fazer. Porque essas chances, você pode ser tudo. Você pode ser médico, pode ser quase tudo. Agora, você nasce numa periferia, você conseguindo pagar suas contas, cara, já foi longe demais. Você conseguindo comprar uma casinha, Minha Casa Minha Vida, já foi longe demais. Dar um abrigo para os seus filhos. Então o cara foi lá na Minha Casa Minha Vida, lá, 36 anos pagando, morre e não termina de pagar, mas deu um abrigo para 3 filhos que em vida passada foi inimigo dele. Putz, esse cara já tá no lucro.
Tá entendendo? Agora você nasce num berço de ouro com todas as oportunidades do mundo, seu pai é um mega empresário, tá? Aquela coisa toda. E aí você vai ser o quê, cara? Que você vai... São tantos leques de oportunidades que a vida fica... Tem que tomar, né? Tem muita gente que aproveita essas chances, essas oportunidades, mas tem muita gente que enlouquece. A gente conhece pessoas bilionárias aí que estão destruídas. O poder sobe a cabeça. Domina o cabra, né? Domina o cabra, né? Legal? Do suicídio, hoje eu soquei uns montes de... Por causa que você pediu mais exemplos, né? Do que a explicação técnica. A explicação é boa, mas o sabor da explicação. Os exemplos. Legal. Tá, paz, um beijo no seu coração e vida que segue. Tchau, tchau.